Se eu acredito no paranormal? Claro. Quero dizer, sempre vi ou experimentei coisas estranhas desde que era pequeno. Eu vi o meu avô em seu próprio funeral, parado ao lado da minha avó com a mão no ombro dela. Após um pequeno incêndio em casa que danificou o segundo andar, ouvi alguém abrindo e fechando as gavetas da cômoda dos meus irmãos tarde da noite, mas quando subi sorrateiramente para ver quem era, só encontrei todas as gavetas puxadas para fora da cômoda e jogadas no chão. Havia uma casa velha e abandonada do outro lado da rua da nossa casa, sem piso no segundo andar, mas às vezes à noite eu via uma luz acesa lá em cima. Todas as crianças do bairro chamavam a casa de Casa da Bruxa, porque era simplesmente estranha, e aparentemente sempre foi. Quando nos mudamos para nossa nova casa no campo, as coisas realmente aceleraram. Na primeira noite lá, toda a família ouviu um estrondo alto, como se algo pesado tivesse caído na cozinha. Mas quando fomos olhar, nada estava fora do lugar. Sombras andavam atrás de nós nos reflexos das janelas. Passos andavam de um lado para o outro no telhado à noite. Vi uma aparição de corpo inteiro de uma menina da minha idade, e ela me viu. Tínhamos que fechar as cortinas depois do anoitecer, por causa da sensação avassaladora de estar sendo observados por algo na floresta ao redor da casa. Meu apartamento na faculdade tinha um poltergeist, e várias pessoas observaram sua atividade, e era assombrado por várias entidades pequenas, parecidas com gatos pretos, que só podíamos ver no espelho do armário do meu colega de quarto. Uma vez, quando eu estava sozinho em casa durante as férias de primavera, estava no banheiro quando ouvi as portas do armário do lavatório abrindo e fechando. Pensei que fossem os gatinhos no início, até que a maçaneta da porta começou a tremer para cima e para baixo, como se alguém estivesse tentando abri-la do lado de fora. Isso escalou para toda a porta tremendo violentamente por vários segundos, até parar abruptamente, momento em que corri para a sala de estar, peguei os gatos e me escondi no quarto com eles pelo resto da noite. O apartamento em que vivi com um amigo vários anos depois tinha pelo menos 2 entidades separadas. Uma pequena entidade branca, semelhante a uma criança, e um homem grande, sombrio e irritado. Ambos estavam confinados ao corredor e ao quarto principal. O abrigo para mulheres era assombrado por um professor que cometeu suicídio quando o prédio ainda era uma escola, um punhado de espíritos e pelo menos 2 entidades extremamente malévolas, uma das quais estava ligada ao, agora diretor executivo, e que tomava a forma de uma nuvem de estática ao seu redor, ou de um cão preto gigante, novamente testemunhado por várias pessoas. A pensão tinha pessoas sombrias que espreitavam os corredores depois do anoitecer, e embora meu apartamento atual não seja assombrado, por assim dizer, algumas coisas estranhas ainda aconteceram, como luzes azuis flutuantes em um canto que fascinavam o meu falecido gato, Bear, e uma caixa de música que nunca tinha sido tocada de repente começando a tocar música, e parando quando eu a repreendi. Além disso, Bear, ele ainda está por aí de vez em quando, geralmente quando estou estressado ou chateado com algo. Também tive 3 sonhos que previram o futuro, com resultados variando de algumas horas após acordar, a alguns meses depois, a quase 10 anos depois. Então, sim, tem sido algo ao longo da minha vida. Tenho que começar dizendo que já tive incidentes anteriores ao que tive nos meus dias no exército e atribuí aqueles à minha imaginação ou falta de sono, simplesmente porque eu era a única pessoa que os experimentava. Depois dos incidentes que tive no meu beliche do exército, tudo pareceu mais real. A assombração no exército aconteceu há mais de 15 anos, mas me lembro vividamente como se fosse ontem. Eu era uma criança curiosa, sempre fui. Fascinado por filmes e jogos de terror, houve um período em que eu falava com eles, na minha voz interior, e dizia para se mostrarem para provar que eram reais. Há 15 anos, fui enviado para o campo de treinamento de sargentos, onde o campo supostamente foi construído sobre um cemitério
no meio de uma colina. Eu não tinha conhecimento prévio de que o campo era assombrado até então. Eu estava programado para sair do curso e fui colocado no último andar da acomodação, no 6º andar. No primeiro dia lá, explorei o andar da minha acomodação e notei que havia alguns beliches selados com correntes e cadeados e um grande talismã chinês colocado em forma de X na porta. Não dei muita importância, mas imediatamente soube que algo estava acontecendo ali. Vale notar que assombrações no exército não são incomuns no meu país, porém já ouvi histórias sobre elas. Alguns dias depois, fui reintegrado ao programa de treinamento e movido para o 4º andar para me juntar aos outros recrutas. Dividi um beliche com provavelmente uns 15 colegas de exército. Se bem me lembro, nada aconteceu nas primeiras semanas. Todos nós temos um armário ao lado de nossas camas. Uma noite, o armário de um dos rapazes começou a bater ruidosamente, como se alguém estivesse socando-o, repetidamente por 1 hora. Sempre começava a bater por volta das 10h30 da noite e geralmente durava até pouco antes da meia-noite. Quando começou a bater pela primeira vez, todos no beliche ficaram com medo. Então acendemos as luzes do corredor e nosso quarto ficava levemente iluminado por isso, porque nossos beliches têm paredes divisórias e a parte superior é apenas janelas para ventilação. Notamos que o barulho parou. No entanto, o beliche em frente ao nosso reclamou das luzes do corredor estavam piscando e fomos nós que acendemos. Então, eles reclamaram ao comandante do curso e tivemos que apagá-las. Contamos a ele sobre os encontros que tivemos em nosso beliche e disseram que enviariam um sargento para verificar. O sargento era um novo cara designado para o campo. Veio ao nosso beliche uma noite e nos reunimos na frente do armário para mostrar a ele o que estava acontecendo. Esperamos alguns minutos e nada aconteceu. Então, notamos que as luzes do corredor estavam acesas. Fomos apagá-las. Em menos de 10 segundos, o armário começou a bater bem na nossa frente. O jovem sargento ficou bastante chocado e foi chutar o armário e xingá-lo, pensando que isso ajudaria. Não ajudou e ele foi embora. O barulho continuou até depois da meia-noite e foi o mais alto que já ouvimos. Durante o treinamento, suportamos o som de batidas e acendíamos as luzes em algumas noites se decidíssemos que não queríamos lidar com aquilo. Na última semana do treinamento, não me lembro dos detalhes daquele dia, mas naquela noite, lembro que estávamos nos preparando para descansar e o colega que tinha o armário assombrado gritou para acender as luzes porque sentiu que o armário estava caindo sobre ele. Acordei e olhei na direção enquanto meus colegas iam acender as luzes. Vi o armário se movendo e inclinando-se sozinho, e parou um segundo antes das luzes acenderem. Neste ponto, já estávamos além da descrença. Mudamos o armário para fora do alojamento, para o corredor, trancado. Cerca de meia hora depois, abrimos a porta para descer para fumar. O armário estava escancarado e o cadeado estava no chão. Ninguém saiu desde que colocamos o armário para fora, e só meu colega tinha a combinação do cadeado do armário. Ficamos chocados com o que aquilo era capaz de fazer. Uma semana depois, nos formamos como sargentos. Meu maior aprendizado foi que esse incidente mudou minhas crenças. Não procuro ativamente a presença deles, nem preciso de confirmação neste ponto. Meu argumento sempre foi que, se todo o pessoal do dormitório estava lá para experimentar, não posso descartar isso como minha imaginação. Você não precisa acreditar no que eu disse, mas se acreditar, você tem uma explicação para desmentir isso? Há um tempo, minha mãe me contou esta história. Em 1993, em uma gravidez que não era minha, ela notou algo estranho. Durante semanas antes de dar à luz, ela acordava todas as manhãs com o cabelo trançado. Ela não pensava muito nisso e simplesmente desfazia a trança a cada vez. Então, ela deu à luz e tudo parecia normal. As tranças pararam. Um dia, quando o caminhão de lixo passou,
Ela aproveitou a oportunidade para levar o lixo enquanto o bebê dormia. Mas quando voltou, o bebê tinha sumido. Ela procurou freneticamente pela casa, perguntou aos lixeiros, aos vizinhos e a qualquer pessoa que passasse se tinham visto seu bebê, mas ninguém tinha visto. O bebê nunca mais apareceu. Isso levou minha mãe a uma depressão profunda, ao fim do casamento e à desconfiança da família. Anos se passaram e minha mãe conseguiu se curar e reconstruir sua vida. Ela se casou novamente e ficou grávida de seu segundo filho. Mais uma vez, as tranças apareceram em seu cabelo, o que a aterrorizou porque ela sabia que era um aviso. Ela sabia que estava prestes a dar à luz e temia que seu bebê pudesse desaparecer novamente. Ela contou ao seu parceiro atual sobre o que aconteceu antes. Ele contou à mãe dele, que insistiu que eles precisavam ir à casa dela imediatamente. Então, sem hesitar, minha mãe fez a viagem para a casa da sogra, uma mulher alegre e gentil que morava em uma casa modesta nos arredores da cidade. Quando chegaram, a sogra disse que os duendes queriam levar o bebê dela, por isso era urgente que fossem para lá rapidamente. Minha mãe estava com medo. Ela contou à sogra o que tinha acontecido antes e disse que não deixaria isso acontecer novamente. Naquela noite, eles prepararam o quarto. Colocaram uma garrafa de tequila, 2 copos e alguns cigarros no quarto. A sogra dela serviu a tequila, acendeu um cigarro e depois apagou antes de ir dormir. Ela disse à minha mãe: "Você precisa dormir. Se ouvir algum barulho, não se assuste e não se mexa." De repente, minha mãe acordou porque alguém estava cobrindo sua boca. Era a sogra, que disse para ela não gritar. Minha mãe não podia acreditar no que estava vendo. Havia 2 criaturas finas, peludas e corcundas, discutindo furiosamente porque não conseguiam servir a tequila ou acender os cigarros como os humanos podem. A sogra dela saiu da cama e ficou na frente delas. As criaturas olharam para ela e começaram a gritar, assustadas por serem descobertas. Ela começou a bater nelas repetidamente com um porrete de madeira que tinha preparado, batendo nelas até que elas saíram correndo do quarto. Depois de testemunhar essa cena surreal, a sogra dela disse que os duendes nunca mais iriam incomodá-la. Algum tempo depois, ela deu à luz. Esse bebê era eu. Minha avó me salvou dessas criaturas, mesmo sendo cega. Tentei manter a história breve. Espero que você tenha gostado. Tenho interesse no paranormal e tudo relacionado a isso desde criança. E durante todo esse tempo, talvez eu tenha experimentado 2 ou 3 eventos que poderiam ter sido de natureza paranormal, mas dos quais não posso ter certeza absoluta, porque consigo encontrar uma explicação plausível para eles. No entanto, o que me aconteceu na semana passada marca a primeira vez que tive uma experiência que realmente não consigo explicar, exceto recorrendo a uma causa paranormal. Na sexta-feira à noite, eu estava no quarto da minha mãe, sozinho, com a porta do quarto fechada, organizando as coisas dela. Minha mãe morreu de câncer em abril, e acabamos de começar o processo de passar por seus pertences, separando os objetos de valor sentimental e colocando outras coisas das quais não precisamos em sacolas para doar ou reciclar. No apartamento comigo, mas não no mesmo cômodo, estavam meus filhos pequenos e minha esposa. Enquanto eu estava no meio de limpar um grande armário, ouvi uma série de batidas surdas e aleatórias, em intervalos curtos e irregulares. Achei que pareciam vir da porta, ou seja, que alguém estava do lado de fora do quarto batendo na porta. Ignorei a princípio, mas as batidas continuaram, então fui atrás da porta fechada e ouvi. Com certeza, ouvi outra série de batidas, surdas e repetitivas. Coloquei a palma da mão contra a porta e novamente ouvi 1 ou 2 batidas. Mas desta vez pude sentir na palma da mão a vibração junto com a batida. Era claramente uma vibração causada por alguém batendo diretamente e gentilmente, mas firmemente, como uma batida com um dedo, na porta. Neste ponto,
Eu tinha certeza de que um dos meus filhos estava fazendo isso. Meu filho mais novo tende a bater em portas fechadas sem motivo às vezes. Então abri a porta, esperando ver uma criança ali. Para minha surpresa, não havia ninguém. Apenas um corredor escuro e vazio. Atravessei o corredor até a sala de estar, exclamando: "Vocês estão brincando comigo?" Encontrei minha esposa no quintal e meus filhos ajudando minha esposa no que ela estava fazendo. Não havia como qualquer um dos filhos ter percorrido tal distância. O apartamento é bastante grande e o quarto da minha mãe fica do lado oposto do prédio em relação à sala de estar. No tempo entre a última batida que ouvi e quando abri a porta, já que literalmente 1 ou 2 segundos se passaram desde que ouvi a última batida, tirei a mão da porta e comecei a girar a maçaneta e abrir a porta. E ficou claro que as crianças estavam ajudando minha esposa há algum tempo e não estavam andando por aí batendo nas portas. Mencionei que eu estava em um apartamento. Para ser claro, é no andar térreo e o apartamento acima de nós está atualmente vazio, pois os vizinhos estão de férias. Além disso, as batidas vinham diretamente de trás da porta. Disso eu tenho 100% de certeza. E sentir a vibração da batida na porta com minha mão não deixou dúvidas sobre isso na minha mente. Então, isso não poderia ter sido causado, por exemplo, por alguém ouvindo música ou um filme com uma caixa de som causando vibração no apartamento acima. Era uma batida e uma vibração que eu posso isolar com certeza como vindo de alguém ou algo batendo na porta. Não sei quantas batidas ouvi, mas foram várias. Pelo menos umas 10, eu diria. E não eram batidas, eram literalmente batidas surdas e firmes, em intervalos irregulares. Depois de falar com minha esposa, voltei ao quarto da minha mãe, fechei a porta novamente e continuei a limpar as coisas. Não houve mais batidas. De fato, as batidas pararam assim que eu abri a porta. Tenho lutado para tentar explicar isso, mas realmente não consigo. Algo que não era visível estava batendo na porta e eu não sei o que era. Para acrescentar, aquele quarto sempre foi um pouco assustador, mesmo antes da minha mãe morrer. Eu não necessariamente acho que era minha mãe fazendo esses sons de batida na porta. Sei que esta não é exatamente uma história emocionante de paranormalidade, mas para mim é extraordinária e convincente, porque não há explicação para isso. Estou um pouco assustado, pessoal. Incidente. Há alguns dias, eu estava sentado do lado de fora na minha cadeira de jardim com meu cachorro. A área de cimento do meu quintal, onde estava a minha cadeira, fica a cerca de 1,5 metros do exterior da minha casa. Uma das janelas do meu quarto estava à minha direita enquanto eu estava sentado na cadeira. Eu estava lendo um livro com meu cachorro deitado no meu colo. Fiquei assustado ao ouvir o som de choro. Parecia uma mulher chorando, e então meu cérebro registrou que parecia comigo. Ouvi meu próprio choro vindo da janela do meu quarto. Quando essa percepção se fixou, eu congelei. Meu sangue gelou e fiquei inquieto, para dizer o mínimo. Pouco depois, talvez alguns minutos depois, peguei meu cachorro e entrei pela porta dos fundos e fui para o meu quarto. Obviamente não vi nada, gente. Eu moro sozinho. Não sei o que esperava ver. Contexto que acho importante saber. Eu tenho um cooler na janela do quarto e estava desligado. A outra janela do quarto estava fechada e trancada e dá para minha ampla entrada de carro. Não havia como ser alguém andando perto da outra janela ou algo assim. Recentemente perdi minha cachorrinha idosa, que eu amo com todo o meu coração. Ela era minha vida inteira desde que eu tinha 13 anos. Tem sido um luto esmagador, então eu tenho chorado com frequência, no meu quarto. Eu moro em uma casa estilo rancho com bastante espaço entre a minha casa e a dos vizinhos, em um bairro tranquilo que não tem muito tráfego. Não quero quebrar a 9ª regra, mas acho importante saber. Sou ceticamente mente aberta. Venho de uma família católica mexicana. Falar de bruxaria não é incomum para meus pais. Sou espiritual, tenho minhas crenças, tenho minhas práticas. Sou responsável quando pratico adivinhação. Nunca experimentei nada como isso antes.
Já faz alguns dias desde que isso aconteceu e tenho estado no meu quarto para dormir, me arrumar para o trabalho, etc. Não senti nada estranho enquanto estava no meu quarto, mas há algumas semanas sinto uma necessidade profunda de trancar a porta do meu quarto à noite. Apenas faço isso e confio nos meus instintos e não penso muito sobre isso porque não quero me sentir inseguro no meu próprio espaço. Passo tempo em todos os outros cômodos da minha casa durante o dia ou a noite. Inclusive trabalho de casa 2 dias por semana e sou basicamente uma pessoa caseira. Não sinto nada estranho em nenhum desses momentos, mesmo agora enquanto estou na minha sala de estar, quase meia-noite. Não sei mais o que adicionar, tanto quanto queria apenas desabafar e tirar isso da minha mente. Também estou cautelosamente curioso se alguém já ouviu seu próprio choro em outro cômodo antes ou ouviu algo parecido. Eu sei que as pessoas falam muito sobre figuras sombrias, mas gostaria de compartilhar minha experiência e teorias. Também gostaria de ouvir de qualquer pessoa que tenha tido experiências semelhantes. Crescendo, sempre me disseram que vemos coisas pelo canto do olho e que deveríamos ignorar, porque é apenas nossa mente pregando peças. Embora eu concorde que nossos cérebros filtram muitos dados auditivos e visuais, e também inventam coisas, acredito que às vezes captamos vislumbres de coisas que não podemos definir com termos científicos convencionais. Sempre me interessei pelo paranormal, mas nunca tive experiências reais até os meus 15 anos. Meus pais se divorciaram e minha mãe mudou minhas irmãs e eu para a Flórida para ficarmos mais perto da família dela. Estávamos hospedados com meu tio até que o lugar que estávamos alugando na mesma rua dele ficasse habitável. Ele, sua esposa e seus 2 filhos haviam se mudado para lá cerca de 2 meses antes. Isso seria por volta de junho de 2007. Moramos lá por alguns meses, mas como era literalmente na mesma rua, eu estava lá o tempo todo. Minha irmã mais velha realmente morava lá, em vez de com minha mãe e eu. Todos nós éramos muito próximos. Não sei exatamente quando começou, mas me lembro de ver regularmente pequenas figuras sombrias, parecidas com crianças, se escondendo nos cantos sempre que tentávamos olhar diretamente para elas. Não pensei muito nisso até que outras pessoas mencionaram a mesma coisa. Os adultos falavam sobre isso. Meus primos falavam sobre isso. Minha tia alegou ter visto porta-retratos caindo sozinhos. Mas não pensávamos muito além de "essa casa é assombrada". Era mais uma piada, na verdade. Eu diria que foi no início de setembro daquele ano que a atividade começou a se mover além dos básicos vultos sombrios. Minha irmã mais velha e eu estávamos na sala de estar, onde estava o computador da família. Ela estava sentada na cadeira do computador, me mostrando vídeos engraçados online. Estávamos ambos completamente sóbrios, a propósito. De qualquer forma, eu estava olhando por cima do ombro dela. Do nosso ponto de vista, podíamos ver fora da sala de estar, através da maior parte da sala de jantar e parte da cozinha, que tem uma porta dos fundos e janelas que dão para a área da varanda dos fundos. Minha irmã e eu éramos as únicas 2 pessoas na casa naquele momento. Eram umas 7h30 da noite e todo mundo estava fora. Não lembro onde eles foram, mas ficamos. Então, estou olhando por cima do ombro dela enquanto ela toca um clipe aleatório após o outro, quando percebo uma figura alta na minha periferia à direita. Parecia que alguém estava parado na cozinha. Registrei tudo isso em menos de 1 segundo e olhei para a cozinha. Minha irmã virou a cabeça para a direita ao mesmo tempo que eu. Não como uma reação a mim. Eu estava atrás dela. Ela virou em sincronia comigo. O que eu vi foi uma figura escura, sem características faciais discerníveis, usando o que parecia ser um chapéu alto com aba larga e um casaco longo. Mas parecia a silhueta de um homem vestindo tudo isso. Quando virei e olhei diretamente para ele, ele virou ligeiramente para a direita e saiu de vista, atrás da geladeira. Eu estava aterrorizado. Senti meu coração afundar no peito e o ar sair dos meus pulmões. Os pelos do meu corpo inteiro estavam arrepiados.
Virei para minha irmã e perguntei: "Você acabou de ver isso?" Ela olhou para mim com uma expressão preocupada e disse: "Sim." Eu não tinha dito a ela o que tinha visto. Em vez disso, perguntei o que ela tinha acabado de ver. Ela descreveu ver uma sombra alta com um chapéu e um casaco longo se escondendo na cozinha. Ela também estava arrepiada. Agora, eu estava morrendo de medo. Ela estava com muito medo de se mover. Então, eu cuidadosamente fui até a cozinha para olhar. O que vi foi uma cozinha vazia. Verifiquei a porta dos fundos e estava segura. As janelas estavam todas trancadas e fechadas porque era Flórida em setembro e o ar-condicionado estava ligado. Eu pessoalmente chequei toda a casa. Não havia como alguém passar por nós sem passar por onde estávamos ou sair pela porta dos fundos. E essa figura foi na direção oposta da porta dos fundos. Minha irmã ligou para meu tio e ele disse para garantir que as portas estavam trancadas. Ele não levou muito a sério. Por que levaria? Nós éramos crianças de 14 e 17 anos. Eu não teria levado a sério se eu fosse o único que viu. Tenho que mencionar que nenhum de nós tinha ouvido falar do infame Homem do Chapéu até esse ponto. Além disso, isso aconteceu à noite, logo após o anoitecer, e estávamos completamente acordados, sem privação de sono, sem drogas. A casa estava muito bem iluminada em ambos os cômodos e vimos a mesma coisa ao mesmo tempo. Eu não tinha ideia de que não apenas veria essa figura novamente várias vezes na minha vida, mas também conheceria várias outras pessoas que já viram a figura do Homem do Chapéu em algum momento de suas vidas. As coisas na casa do meu tio continuaram a ficar estranhas para aqueles que viviam lá. Meu tio era uma pessoa noturna e disse que ouvia passos na casa e encontrava todos em seus quartos. Mas cerca de um mês depois de eu ver a figura na cozinha, eu estava lá com meu tio. Mais uma vez, ninguém mais estava em casa. Saímos para a varanda dos fundos e conversamos enquanto ele fumava um cigarro. Sentamos em uma mesa de piquenique de madeira e ficamos de frente para a janela que dava para a cozinha e oferecia uma visão da sala de jantar e um pedacinho da sala de estar. Eu estava no meio de uma conversa quando meu tio pulou e gritou: "O que diabos foi isso?" E olhou freneticamente pela janela. Eu olhei, mas não vi nada. A maioria das luzes estava apagada e a casa estava meio escura. Então, perguntei o que ele viu. Parecia que um pássaro acabou de voar pela casa. Entramos para investigar, acendendo todas as luzes e verificando os cômodos. Não vi nenhuma criatura, mas uma coisa se destacou. Eles mantinham um morcego de borracha que pendurava em um fio do arco entre a sala de jantar e a sala de estar. Esse morcego de borracha estava balançando violentamente quando entramos. Eu observei o morcego balançar levemente ou girar no passado. Nada paranormal. Desta vez foi diferente. Tentei recriar as circunstâncias necessárias para o morcego balançar tão violentamente como tinha feito, e a única coisa que replicava o movimento era bater no morcego com força. Mesmo esbarrando nele não era suficiente. Precisava de força. Mais uma vez. Só nós dois estávamos em casa. Procuramos a casa em todos os cantos e recantos. Nada. Perguntei se ele estava me pregando uma peça e ele ficou meio bravo comigo. Quando perguntei novamente o que ele viu, ele descreveu uma bola preta, do tamanho de uma bola de basquete, voando pela sala de estar. Eu não vi sombras voadoras ou qualquer coisa, mas a decoração do morcego foi fácil de dispensar. Além disso, as pequenas figuras sombrias persistiam. O ponto alto para o meu tio foi ser acordado no meio da noite e ver a parede dele brilhando em vermelho e laranja. Ele imediatamente pensou que era um incêndio elétrico e pulou da cama, acordando sua esposa. Ele sentiu a parede e não encontrou calor. Ele foi para o outro lado da parede, o quarto da minha irmã, e a acordou para verificar a parede. Não havia nada daquele lado. Meu tio voltou e encontrou a mancha brilhante na parede do quarto dele começando a desaparecer. Sua esposa alegou ter visto também. Meu tio pediu ao pai dele, um padre, para abençoar a casa e ver se conseguiam se livrar do que quer que estivesse lá. Meu avô veio na noite seguinte e, como família,
Seguimos ele pela casa enquanto ele rezava, espalhava água benta e marcava as portas com óleo sagrado. Curiosamente, as coisas estranhas pararam de acontecer depois disso. Ninguém relatou nada estranho ou assustador pelo resto do tempo que moraram lá. Meu avô, o padre, morreria alguns anos depois de câncer, deixando para trás uma esposa, 3 filhos e 10 netos. Isso, porém, não foi o fim da minha experiência com o paranormal. Às vezes me pergunto se o trabalho do meu avô como padre deixou alguns de nós com uma sensibilidade maior ao paranormal. Se for o caso, estou cansado disso, vovô. Eu procuro por outras pessoas que possam ter tido uma experiência similar à minha, na qual viram uma aparição real com seus próprios olhos. Aqui está a minha história. Por volta de 2009, eu estava morando com meu namorado na época. Vamos chamá-lo de Frank. A casa não era particularmente antiga, construída nos anos 70. Fomos dormir como de costume. No meio da noite, acordei sem nenhum motivo particular. E ao olhar para Frank, vi um homem parado ao lado da cama, olhando para ele e observando Frank dormir. Ele tinha as mãos nos bolsos e uma expressão no rosto quase meio entediada, meio como, então é assim que é dormir, sinto falta disso. A princípio pensei que estávamos sendo roubados, mas a expressão no rosto dele era tão calma ou algo assim. Quando olhei para ele, ele virou a cabeça e fez contato visual comigo. Sentei e comecei a sacudir Frank para acordá-lo. A aparição ainda estava lá. Então, virei para a minha mesa de cabeceira e acendi a luz. A aparição ainda estava lá. Continuei sacudindo Frank para acordá-lo. Ele era um dorminhoco pesado. E quando ele acordou, a aparição desapareceu. O que me surpreendeu em toda essa situação foi que a aparição não desapareceu quando olhei para outro lado, quando anotei ou mesmo quando acendi as luzes. Além disso, olhando para trás, percebo que, embora estivesse muito escuro, a figura aparecia em cores completas. Era semi-transparente, mas em cores completas. Além disso, não era um fantasma com aparência antiga. Ele estava começando a ficar careca e acho que ele estava usando uma camisa de esportes de algum tipo, roupas bastante modernas, jeans, esse tipo de coisa. Além disso, eu não estava com medo uma vez que percebi que ele não era um ladrão. Essa é a parte que mais me surpreendeu. Eu sou uma pessoa muito ansiosa em geral, e se você me perguntasse se eu seria capaz de voltar a dormir depois de ver um fantasma, eu normalmente diria, de jeito nenhum. Mas o fantasma não parecia ameaçador de forma alguma. Eu consegui voltar a dormir tranquilamente. Claro que contei a Frank sobre minha experiência. Ele disse que não conhecia ninguém que tivesse falecido que se encaixasse nessa descrição. Nunca pesquisei sobre o antigo dono da casa ou algo assim. Não sei quem era essa pessoa ou por que, de todas as pessoas, ela estaria observando Frank. Para referência, Frank não era uma pessoa muito boa, abusivo, manipulador, ganancioso, mentiroso, etc. Alguém mais tem histórias semelhantes a essa, onde viram uma aparição real? Sua experiência foi paralela de alguma forma à que eu descrevi? Nunca tive nada assim antes ou depois dessa vez. Tenho que contar essa história novamente. As memórias estão me assombrando. Eu era um garoto de 9 anos e meio. Isso aconteceu há 1 década e meia. O que estou dizendo é verdade. Era férias de verão, era meio-dia, e eu tinha acabado de tomar banho. Com a toalha enrolada na cintura e ainda pingando, eu me sentia feliz como um bom menino ingênuo. Entrei no meu quarto, que dividia com meus pais, e estava escolhendo roupas. Ninguém estava no quarto comigo. Quase assim que entrei, senti o chão vibrar. Estranho. Enquanto escolhia roupas, senti que a vibração vinha de trás de mim, perto da cama dos meus pais. Ia e vinha como um ciclo,
mas a cada vez que voltava, a vibração era mais forte. Eu queria ignorá-la e continuar meu dia feliz. Eventualmente, não consegui mais ignorar. Vesti meus shorts e, com a camiseta na mão, me virei para ver o que estava acontecendo. Era exatamente como eu imaginava. A cama dos meus pais estava tremendo sem motivo aparente e parecia vir de debaixo dela. A trepidação ficou tão forte que outros objetos começaram a tremer com a cama batendo no chão. Então, parou novamente. Mas desta vez, bem na minha frente, vi uma criatura estranha rastejando debaixo da cama, a cerca de 1 ou 2 metros de distância. Era totalmente preta, a coisa mais negra que já vi na vida. Era difícil discernir as características dessa coisa. Parecia um objeto bidimensional, mas tinha 2 pernas, um torso, 2 braços e uma cabeça. Ela não sabia que eu estava lá, no quarto, olhando para ela. Era do meu tamanho e olhou ao redor por um segundo. Interpretei isso como ela sacudindo a poeira depois de rastejar. Então, de repente parou. Seus olhos se voltaram para mim e pude ver medo. Ela estava mais assustada comigo do que eu estava com ela. Ficamos nos encarando por um tempo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram frações de segundos. Então, sem se mover ou fazer qualquer barulho, desapareceu da minha existência. Minha teoria é que, se era real, era uma criatura extradimensional que vi naquele dia. Sim, meu dia foi arruinado. Experiência estranha em casa. Não sou alguém que presta muita atenção ao paranormal ou coisas do tipo, mas se alguém tiver alguma ideia do que esses eventos podem significar ou puder oferecer uma explicação racional, seria muito apreciado. Há cerca de uma semana, na sexta-feira passada, fui acordado alguns minutos depois das 3 da manhã e vi meu travesseiro ao meu lado sendo puxado a uma velocidade constante. No início, pensei que estava caindo da cama, mas quando puxei de volta, ele ainda estava na cama, plano. Peguei meu celular para usar a lanterna. Foi nesse momento que notei a hora. Já ouvi dizer que entre 3 e 4 da manhã é quando mais coisas paranormais acontecem. E usei um aplicativo no celular para acender as luzes do meu quarto. Não consegui ver nada, mas talvez 15 segundos depois, meu gato no corredor, que normalmente é muito quieto, começou a miar muito alto do outro lado da porta fechada. Saí para verificar e ele parecia bem. Mais uma vez não havia nada lá. Mantive as luzes baixas e tentei dormir, embora estivesse muito inquieto e ficasse abrindo os olhos frequentemente para escanear o quarto. Eventualmente, adormeci, mas 2 horas depois fui acordado novamente. Desta vez, alguns minutos depois das 5 da manhã, com o alarme de incêndio do corredor do andar de cima tocando. Eu já imaginava que isso era algo estranho. Então, no início, fiquei na cama, mas me levantei quando o alarme não parava. Abri a porta e, assim que dei um passo no corredor, ele parou imediatamente. Nada de notável aconteceu desde então, mas mesmo 1 ou 2 semanas depois, tenho dificuldade para dormir, pois agora estou constantemente alerta. Minha mãe, a quem expliquei isso, também tem uma história de 1 mês ou 2 atrás. Ela estava sentada na cama lendo, também por volta das 4 da manhã. Hora louca para estar lendo, eu sei. E ouviu o que parecia ser passos de um animal descendo as escadas correndo. Segundo minha mãe, meu gato, que estava descansando na cama dela, também ouviu e ficou com as orelhas em pé e olhando ao redor. Minha mãe realmente desceu para verificar. Não temos uma portinhola e meu gato estava sendo mantido dentro de casa na época, então definitivamente não havia animais na casa, mas não encontrou nada. Ela descreveu os passos como rápidos e leves, semelhantes aos de um cachorro ou gato, e acredita que parecia ser de 4 patas, não 2. Tenho pensado muito sobre isso e tenho algumas teorias. Primeiramente, minha mãe tem assistido muitos desses programas de fantasmas, dos quais eu costumava zombar. E nesses programas, os apresentadores tendem a chamar espíritos e toda aquela encenação. Eu me perguntei se os apresentadores tentando entrar em contato com espíritos
poderiam ter realmente encorajado algo a entrar na minha casa, mesmo que estivesse apenas sendo transmitido pelos alto-falantes da minha TV. Também tivemos um grande reparo no piso do meu quarto algumas semanas antes, e ouvi dizer que reparos estruturais podem perturbar espíritos ou algo assim. Outro pensamento que tive é que, após a experiência com o travesseiro, meu gato miando alto no corredor deve significar que o que quer que fosse saiu do meu quarto quando eu estava olhando ao redor. O alarme de incêndio também me faz pensar que isso era um ser consciente, e não apenas o espírito de um animal, como os passos poderiam ter sugerido. Talvez entidades separadas ou algo fingindo ser um animal. Minha mãe é religiosa, e eu mantenho a mente aberta para essas coisas. Então fizemos uma bênção na casa, e nada mais aconteceu até agora. Também planejo instalar uma câmera de visão noturna no meu quarto e no corredor caso as coisas aconteçam novamente. Quaisquer ideias, ou melhor ainda, explicações racionais seriam muito apreciadas. Obrigado.